a palavra do Senhor nos fala na carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ver aqui no versículo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, vamos abrir a palavra, e a palavra nos diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz ou seja multiplicada. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos em salvação, ato e processo, a primeira coisa que a palavra nos chama a atenção é de onde vem esta salvação. A salvação, ela tem um caráter. Primeiro é que ela é profética. E por que a salvação é profética? Porque ela é um projeto que vem de Deus com um objetivo, que é o resgate do homem. Então, salvação é profética porque ela vem com esse objetivo. Ela vem de Deus, ela vem da eternidade para resgatar o homem. Mas ela tem um espaço de abrangência. A salvação, ela se dá através desse espaço aqui, o ato e o processo. Como é que nós vamos ver agora o que é esse ato e esse processo? O nosso próximo quadro vai mostrar isso com mais detalhes, que é o seguinte: lá no tempo de Deus, o Senhor enviou para o tempo do homem um projeto de salvação. Então daqui, um projeto de salvação. Deus fez isso pela graça dele, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E o Senhor fez isso de acordo com a soberania dele. Então esse projeto veio da eternidade, ele é profético, e Deus, na sua soberania, apresentou isso ao homem cá no tempo do homem. Aí nesse espaço aqui, isso vai se dar em duas etapas. Então nós vamos ter uma primeira etapa, e aqui, pode dar mais um toque lá, que é o ato. Nesse ato, Deus elege o homem. Lá, segundo a presciência de Deus Pai, nós lemos, Deus então elege o homem. E quando ele elege o homem, eu vou continuar aqui, quando ele elege o homem, lá na eternidade, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Pera lá, aguenta mais um pouquinho, volta. Dá um escape aí, pronto. Esse momento aqui é o momento da vida do homem, em que, em algum instante da vida dele, esse ato de Deus vai ser apresentado a ele. Pode ser isso na infância, na juventude, na velhice. Esse é o tempo contado do homem. Ele nasceu aqui, em algum dia viveu aqui, mas vai chegar um momento em que nesse ato de Deus, o homem vai ouvir de Deus um chamado. Então o ato de Deus compreende esses dois aspectos aqui: a eleição, segundo a presciência de Deus Pai, e depois um momento em que Deus apresenta isso ao homem através de uma forma. Essa forma se chama o chamado. Aqui Deus se revela ao homem nesse momento aqui. Então o ato compreende esse espaço, ou seja, um momento em que Deus preparou tudo na eternidade, mas em algum dia ele vai apresentar isso ao homem e vai chamá-lo em algum instante da sua vida, na trajetória da sua existência. Por isso que essa setinha aqui estava andando, ela parou aqui. Aí chega o momento do chamado do homem. Nesse momento do chamado do homem, a partir daqui vai se iniciar uma segunda etapa no projeto de salvação. Essa segunda etapa é que se chama de o processo. Pode ir embora, pode colocar agora. Tá aqui, o processo vai se dar agora numa segunda etapa. Essa parte aqui do ato, ela dependeu exclusivamente de Deus, ou seja, da soberania dele, da graça dele, que é o amor do Senhor, e também do caráter profético. Deus, na sua presciência, programou tudo isso, e o homem não teve, portanto, nenhuma participação aqui nesse projeto. Ou seja, ele não ajudou em nada, ele não contribuiu, porque ele nem tinha nascido ainda.
a não ser o dia em que ele vai aceitar essa salvação, e na aceitação dela, agora vai se iniciar essa segunda etapa, que é a etapa do processo. Então, o projeto de salvação composto de ato e processo. O ato é de Deus, pela graça dele, mas o processo agora envolve o homem. Está aqui, o homem, ele aceitou o chamado, Deus se revelou a ele. A partir de agora, ele tem uma direção de Deus. Está aqui o homem. Qual é a direção? A direção é a revelação de Deus. Se ele atender essa revelação, ele vai caminhar para frente, ou seja, ele vai caminhar para a eternidade. Ele vai valorizar a salvação dele. Então, ele vai fazer isso num momento aqui, em todo esse espaço, em que aqui ele estará exercendo uma capacidade que Deus deu a todos os homens, que se chama livre-arbítrio. Ele pode aceitar ou rejeitar. Isso vai se dar aqui no momento em que ele é chamado, e vai continuar se dando ao longo de toda a caminhada dele. Então ele vai ter que sempre exercer esse livre-arbítrio. Se ele aceitar a revelação, se ele andar na revelação, se ele aqui no processo exercer a sua fé, não diz a palavra? Pela graça sois salvos, mas por meio da fé. O que é por meio da fé? Por meio da santificação do Espírito Santo, por meio da direção do Espírito Santo, por meio da revelação do Espírito Santo. Isso é o por meio da fé. E o Senhor diz assim: isso não vem de vós. Por quê? Porque essa fé aqui no processo, ela vem da revelação de Deus, ela vem de Deus, não vem das obras. Por quê? Porque se o homem não caminhar aqui nessa escolha que ele fez em direção à eternidade, ele pode tomar outro rumo se ele quiser. Qual é o outro rumo? Está aqui, ó. Se ele optar pelas obras ao invés de optar pela graça. Se ele fizer outra opção nesse caminho aqui, aí ele vai caminhar para baixo. Então as obras levam o homem para a morte. Muito bem, então esse é o nosso quadro inicial ilustrativo para mostrar aos irmãos um esboço do estudo bíblico que nós temos a respeito da eleição, né? Que Deus elege o homem. E o que é importante observar é o seguinte, a última explicação aqui, é que essa eleição segundo a presciência de Deus Pai, ela só tem validade se no processo o homem aceitar isso aqui, em santificação do Espírito. Então, se ele aceitar outro argumento que não seja a santificação do Espírito Santo, ele pode caminhar para outra direção, mas não vai caminhar para a direção da eternidade. Em outras palavras, se a eleição ela é em santificação do Espírito Santo, aí eu aceito o ato, a eleição de Deus, mas não quero a santificação. Então o que aconteceu comigo? Anulei o ato. À medida que eu rejeito aqui a santificação, eu automaticamente rejeitei o ato, anulei o ato. Não foi Deus que anulou, fui eu que anulei na minha escolha, no meu livre arbítrio, para fazer a minha escolha. Aí isso agora nós vamos ver em mais alguns detalhes aqui na palavra do Senhor. Vamos examinar, vamos abrir um pouquinho a Bíblia também para examinar alguns textos, né, na palavra do Senhor. A Bíblia nos fala, vamos agora ao próximo quadro nosso, a respeito de salvação como ato. E ela é, acima de tudo, uma eleição, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A Bíblia fala de eleição desde o ventre materno, foi o caso de Paulo, quando Paulo fala aos Gálatas, por isso os textos estão aqui agora, né? Ele escreve aos Gálatas no capítulo 1, no verso 15, aprove a Deus salvar-me ainda no ventre de minha mãe. Foi a expressão de Paulo. Então é uma salvação que vem desde o ventre. Então Deus nos elegeu lá na eternidade e Ele nos elegeu nessa salvação. Agora, essa eleição de Deus, ela foi em Jesus Cristo. Observem bem a palavra de Paulo, ela foi em Jesus. Aprove a Deus salvar-me ainda no ventre de minha mãe. O livro lá no Velho Testamento, Jeremias capítulo 1, verso 5. Jeremias capítulo 1, verso 5. Tem ali uma expressão também muito interessante, quando o profeta fala que o Senhor o chamou e o separou. E diz assim o texto, né? Jeremias 1, 5. E o Senhor chamou do ventre e santificou. Deixa eu ver o texto aqui. Alguém abriu aí o texto? Pode ler? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Pronto, está aqui, ó. Eleição desde o ventre.
Isso não foi só Jeremias, não. Jeremias está falando como é que Deus nos elegeu. Aqui em Davi, o caso de Davi no Salmo 139, no verso 16, expressão notável essa, pode ler também. Salmo 139, verso 16, eleição desde o ventre materno. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Veja, os irmãos, portanto, esse ventre aqui não é o ventre evangélico, né? Não é o ventre calvinista, mas é o ventre materno, no sentido de uma salvação que Deus elegeu o homem lá na eternidade sem nenhuma participação dele, ou seja, sem nenhum mérito dele, sem nenhuma contribuição do homem. Vimos esses exemplos de Paulo, não há nenhum mérito nisso. Você pergunta assim, qual foi o mérito de Paulo? Um camarada que perseguiu a igreja, que consentiu na morte de Estevão, ele não merecia salvação. Eu pergunto, eu merecia? Você também merecia? Nenhum de nós. É o favor não merecido de Deus nesse ato da salvação. O nosso próximo vai mostrar outro aspecto sobre a salvação. Lá no ato da salvação, ele é um projeto de Deus para resgate do homem. Então ele é profético. E nessa presciência de Deus, aqui está o projeto que, primeiramente, ele veio da parte de Deus, esse projeto. Segundo, ele não tem a participação do homem. E terceiro, Deus sabia, Deus te conhecia, ou Deus sabia, né? Já tinha conhecimento da sua existência, da sua vida, antes de você tê-lo conhecido. Quem afirma isso é o apóstolo João. O que o apóstolo João diz? Nós amamos a ele por quê? Porque ele nos amou primeiro. Você veio aqui hoje porque o Senhor te amou primeiro. Você já recebeu bênçãos aqui hoje, vai continuar recebendo, porque o Senhor te amou primeiro. Por isso, nós somos alvo desse amor do Senhor, né? Ele nos amou primeiro. Então é um projeto de Deus, e Deus nos conhecia, como o salmista falou, né? É o favor não merecido. O Senhor Jesus também disse isso, não fostes vós que escolhestes a mim, ele disse, mas eu vos escolhi a vós. Então é uma salvação que deixa no homem uma marca de Deus para a vida do homem. Então Deus elegeu o homem para salvá-lo. O desejo de Deus é salvar. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que ele chegou ao ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, né? Ou seja, a todo aquele que crê nessa graça, aceitar essa graça, fizer a escolha por essa graça, continuar debaixo dessa graça, exercendo a sua fé, aí esse sim, ele não perecerá, mas ele será salvo. Foi por isso que o Senhor Jesus disse uma vez aos seus discípulos, disse assim, aquele que vem a mim, ele diz assim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que ele quis dizer com vem a mim? Não é veio uma vez e não veio mais, não. Vem a mim é um caráter dinâmico da nossa ida a Jesus. Ou seja, essa salvação, ela é dinâmica. Cada dia nós vamos ao Senhor, porque cada dia nós precisamos dele. Jesus é pão da vida, e ninguém come pão uma vez só na vida e depois não come mais. Nós precisamos de pão todo dia. Jesus é a água da vida, porque nós precisamos descedentar a nossa sede todos os dias. Jesus é o caminho, porque nós precisamos caminhar todos os dias, senão nós não chegaremos lá. Então, por isso, tudo o que está ligado à salvação tem o caráter dinâmico, de caminhada. Lembre do quadrinho, a parte do processo é o exercício da fé. Você está dentro de um campo em que o Senhor te alcançou, o Senhor te salvou, e você agora vai caminhar. E na caminhada você vai ter os seus limites na presença do Senhor, ditados, orientados da parte do Senhor. Você vai ver isso agora num outro aspecto. Vamos fazer aqui outra colocação. É que salvação é, portanto, um encontro com Deus, um chamado. Deus chama, e se você atendeu esse chamado, se você recebeu esse chamado, se você disse sim a esse chamado, você teve então um encontro com Deus. E encontro com Deus não é uma coisa que se dá para você chegar assim, encontrei até logo, não quero encontrar mais. Não, encontro com Deus é uma coisa constante, tão constante. E a Bíblia, quando fala, por exemplo, a respeito de um homem na Bíblia, que ele andou com Deus, ele andou tanto com Deus, que chegou a um ponto que Deus o tomou para si.
A Bíblia não diz? Enoque andou com Deus. Então não foi um encontro casual que não ocorreu mais. Ele encontrou com Deus e Deus com ele, e ele continuou na presença de Deus. E o resultado foi que Deus o tomou para si, e mais ainda, Deus o escondeu, o ocultou, ou seja, ninguém mais viu Enoque. Aquele que anda com Deus, ele é sempre assim. Deus o oculta, Deus o protege, Deus o esconde, né? Ele não fica exposto, né, aos perigos, ao pecado, ao mundo, às trevas. Ele está ocultado. É o que aconteceu com Enoque nessa caminhada aqui. Então, um chamado de Deus para o homem. Salvação é isso, é um encontro, é um chamado de Deus para o homem. E nesse chamado você vai tomar consciência de uma coisa: e um dia o Senhor te escolheu. Aí você cai na realidade. Você fica pensando, mas que coisa, hein? Deus ter escolhido a mim. Eu me lembro de dois irmãos que se encontraram aqui no Manaim, no Principiantes, e um, quando viu o outro, tomou um susto, porque ele disse assim: você aqui? Como se assim, Jesus te salvou também? Aí o outro disse a mesma coisa deles: mas você também aqui? Porque os dois se conheciam antes e sabiam da vida errada que eles tinham. Eles não achavam que Jesus fosse capaz de salvar o outro, e Jesus salvou todos os dois. Eles se encontraram aqui. E outra coisa, quando você toma conhecimento, consciência de que um dia o Senhor te salvou, você começa agora a se lembrar de uma coisa. Você começa agora a fazer uma retrospectiva da sua vida. Olha, mas a minha vida foi muito pecaminosa. Não tem problema, quanto mais você pecou, mais Jesus te amou. Quanto mais errado você andou na vida, mais você foi alvo do amor do Senhor. E outra, você começa também a se lembrar o seguinte: às vezes vai dizer assim, agora eu sei por que naquele dia ele me livrou de um acidente. Eu estava na beira da morte, ele me livrou. Me tirou de um hospital onde eu estava desenganado dos médicos. Aí você vai tomar, quando você toma consciência, aí você vai tomar consciência de que você foi um escolhido do Senhor. O Senhor te escolheu, o Senhor te divisou com o olhar dele e o Senhor te alcançou. E aí tem até um corinho, né, que nós costumamos cantar, que diz assim: desde o dia em que aceitei Jesus, né? Tem um outro que diz assim: ditoso o dia em que aceitei Jesus e nele a salvação. É um louvor que se canta, né? Um hino que se canta. É o dia ditoso, é o dia de alegria, é o dia da salvação. Você vai ver isso quando ali Jesus se revela ao homem. E ele se revelou a muitas pessoas. Vamos ver alguns casos aqui, por exemplo. Vamos ver o nosso próximo quadro, para você ter uma ideia ainda sobre o aspecto de salvação. Eu vou agora te fazer uma pergunta, ou algumas perguntas. A primeira delas é o seguinte: você vai responder diante do Senhor onde você nasceu. Ah, tudo bem, nasci em Cariacica. Tá bom, tá ótimo. Vitória do Espírito Santo, né? Nasci em Costa do Marfim, né? Então é um nascimento, onde você nasceu. Agora, quando você nasceu? Aí você vai dizer: eu nasci em 29 de fevereiro de 1928, tá bom, né? Outros nasceram há menos tempo. A minha avó, por exemplo, quando foi alcançada pela salvação, ela já tinha nascido 92 anos antes, mas Deus alcançou. Aí, agora vem essa pergunta assim: com que idade você estava quando você teve seu encontro com o Senhor? Porque o encontro com o Senhor, ele se dá, o chamado, ele se dá, às vezes em alguma circunstância, né? Numa época, às vezes na infância, às vezes na adolescência, na juventude, na idade adulta. Numa circunstância, às vezes num momento de tristeza, às vezes num momento de enfermidade, uma circunstância. Mas o Senhor está sempre pronto para chamar o homem, né? E para mostrar para ele em que lugar que ele estava quando ele teve esse encontro com o Senhor. Aí alguém diz assim: não, eu estava no mundo, estava perdido. Então amém, você foi transformado, você saiu das trevas para a luz. Mas outros respondem, às vezes, dizendo o seguinte: eu não vou fazer as perguntas aqui, porque eu sei que senão as pessoas podem ficar meio até constrangidas de responder, negócio de idade, tudo, onde nasceu, né? Se ele nasceu na capital federal, ele fica todo feliz em dizer, né? Mas se ele não nasceu lá, então não vou fazer as perguntas aqui não. Mas alguém diz assim: não, quando eu nasci eu era já da igreja. Pronto, então como é que se deu o caso da salvação de uma pessoa assim, que já nasceu e ele já era da igreja, os pais eram já da igreja? Bom, existe aquele momento em que os meninos são levados pelos pais no colo, né, para a igreja. Eu sei porque eu passei por isso. Meus pais, quando eu nasci, eram já crentes em Jesus. E
Há outros momentos em que o menino passa a ir à igreja, ou a menina passa a ir puxado pela orelha, né? Ou às vezes, né? Porque mamãe vai, eu tenho que ir, não tem para onde ir. Mas chegou um dia em que ele, o menino, o adolescente, ou o jovem, ou a jovem, ele chegou um momento que ele voltou-se para si e disse assim: agora eu vou decidir sozinho, ou seja, vou decidir por mim mesmo. Então esse dia foi o dia do verdadeiro encontro com o Senhor, que foi o dia em que ele, já grande, né? A Bíblia diz que Moisés, sendo já grande, né, fez uma escolha. Então esse momento é o momento em que eu decidi. Eu, por exemplo, tenho a minha própria experiência nisso aos 14 anos. Quando eu completei 14 anos, eu realmente decidi tomar o meu rumo na presença de Deus. E graças a Deus até hoje, aos 30 e poucos, né, eu já consegui manter ainda pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, com que idade você estava quando você teve esse encontro com o Senhor? Aí esse encontro, ele é fundamental, porque ele vai marcar uma coisa que é a descoberta que você tem daquilo que estava já programado dessa salvação para você. O que estava programado? O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele foi alcançado pela salvação, naquele dia ali ele tomou conhecimento de um programa de Deus para a vida dele. O Senhor mandou o irmão ir lá orar por ele e dizer para ele: ó, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu evangelho aos gentios. É o caráter de instrumentalidade na salvação, que é um outro assunto também de seminário para outra ocasião. Mas vamos ver aqui alguns exemplos agora dessa situação. Alguns encontros que marcaram pessoas com Jesus. Por exemplo, a mulher lá no sepulcro. O que marcou ali o encontro dela com Jesus? O que marcou foi um momento. Ela estava em busca de um Jesus morto. Ela queria só o corpo dele. Então ela era uma excelente religiosa. Só queria o corpo de Jesus para levar para casa, pendurar na parede, ou então pendurar no pescoço. Só para isso que ela queria. Aí agora chegou o momento em que ela teve o encontro com Deus. Em que momento com Jesus? Em que momento foi esse? Foi aqui, ó, quando Jesus a chamou pelo nome. Aí naquele momento ali, ela teve um encontro com o Senhor. Foi o momento que marcou aquela mulher. Da mesma maneira, Zaqueu e Bartimeu tiveram um encontro com o Senhor. Em que momento? Quando o Senhor chamou ali, né? O Senhor chamou e ele atendeu aquele chamado. Ele atendeu o chamado. O Senhor mandou que ele viesse, no caso de Bartimeu, né? Chamou, ele ouviu ali o chamado do Senhor. Que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ter a minha vista. Ele teve ali um encontro com o Senhor. E um encontro que mudou a vida dele. Porque se não tivesse tido aquele encontro com o Senhor, ele ia ficar a vida inteira dele aposentar ali pedindo esmola na beira do caminho. Agora não, o encontro com o Senhor mudou a vida dele. E isso é importante, porque o que marca encontro com o Senhor não é simplesmente um encontro pessoal, não. O que marca é transformação de vida. A vida foi transformada, então houve encontro com o Senhor. Esse é o momento, é o que marca o encontro com o Senhor. Da mesma maneira, a mulher samaritana, quando Jesus chega para ela, ele diz assim: sou eu que falo contigo. Aquele momento ali, até ali, ela não tinha ainda entendido o que era a marca do encontro dela com o Senhor. Ela tinha já chamado ele de Senhor, já tinha reconhecido que ele era profeta, mas faltava agora essa revelação aqui, ó: sou eu mesmo que falo contigo. Aí vocês veem, os irmãos vão ver agora uma coisa. Esses 3 encontros aqui se deram de uma forma diferente do quarto que está ali. Que foi uma forma seguinte: eles viram a Jesus com os seus rostos, pessoalmente Jesus. Esse aqui já foi diferente. Paulo, ele não viu o rosto de Jesus. Ele não viu Jesus pessoalmente, presentemente. Ele viu o quê? Uma luz. É o testemunho dele. Então esse encontro aqui é que vai marcar em Paulo uma fé diferente dessas aqui. Porque é a fé dos bem-aventurados que não viram e creram. E essa é a fé nossa. Nós hoje vemos Jesus porque vemos por essa luz, a luz da revelação. O Espírito Santo nos revela um Jesus que é vivo. Um Jesus que é vivo. Muito bem. A partir daqui agora, vejam os irmãos, isso vai marcar. Vamos passar o nosso próximo quadro. Porque agora há um momento em que o homem vai ter a participação dele na salvação. Aquele ponto do primeiro quadro que nós mostramos,
em que o Senhor chama. Então o Senhor chamou ali a mulher no sepulcro, chamou também a Zaqueu, a Bartimeu, também a Paulo, né, a mulher samaritana. Agora, o que é que você tem a fazer quando você chama, quando o Senhor te chama? Você tem só isso aqui, ó. Essa é a nossa parte, livre-arbítrio. Você vai aceitar ou rejeitar. Então aqui, nesse momento, é que é o momento que nos interessa aqui hoje, nesse 7º período. Eu imagino que todos que já estão aqui já tiveram experiência de salvação. Ninguém está aqui e não teve experiência de salvação. Você está aqui nesse 7º período de seminário. Então nessa experiência você já passou por isso aqui, ó. Aceitar ou rejeitar. Só que tem um detalhe. A partir do momento em que essa participação ela se inicia, ela não termina mais, ela vai continuar. Lembra aquela outra parte do quadrinho? Que tem uma setazinha que vai até o canto e não chega ao final. Por quê? Porque é a nossa caminhada. Esse livre-arbítrio aqui, que é aceitar ou rejeitar, você vai estar sempre se defrontando com ele. Quando? No processo da salvação. O ato Deus fez, o processo é com você, comigo também. Então esse é o processo. Durante toda a existência do servo na presença do Senhor, ele vai estar sempre se defrontando com esta necessidade aqui, ó, de exercer o seu livre-arbítrio. Por quê? Ah, mas passaram 30 anos, ele já era até pastor, ele vai precisar de fazer isso? Vai. Aparece outra coisa na frente dele, ele resolve fazer uma escolha. Se ele fizer a outra escolha, ele vai para baixo. Mas se ele fizer uma escolha para rejeitar a proposta do mundo e continuar aceitando a salvação, ele vai continuando em frente até aquele dia em que se cumprirá a palavra que o Senhor Jesus disse: aquele que perseverar fiel até o fim. Jesus disse: esse é que será salvo, né? Esse é que será salvo. Aí se consolida, né, a salvação na vida do homem. Muito bem. Então, aceitar ou rejeitar. Agora, no processo, para nós caminharmos para o nosso final, eu quero chamar a atenção dos irmãos do seguinte: no processo, a graça de Deus continua, mas através da fé, porque a fé é profética. Então vamos lá. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá, o verso 8. O que está querendo dizer isso? É que essa fé, que é o assunto que nós temos visto fartamente nos seminários, ela não é uma fé originária do homem, ela é uma fé que vem de Deus. Por que ela vem de Deus? Porque aqui essa fé é a maneira como Deus traça para você, determina para você o caminho. Quer ver um exemplo? Quando o Senhor abriu os olhos ao cego lá em Jerusalém e diz para ele: agora você vai e lava-te no tanque de Siloé. Aí a Bíblia diz: então ele foi e lavou-se e voltou vendo. Então o que aconteceu ali? Jesus abriu os olhos dele com a saliva misturada no barro. A questão agora de tirar o barro era com ele. Aí a Bíblia diz que ele atendeu. Ele foi e lavou-se, porque o barro é aquilo que é do homem, aquilo que é da natureza humana, né? Aquilo que é o favor humano. Então isso tem que ser tirado. Aí ele entrou o quê? Num processo. Mas foi um processo escolhido por ele? Não. Foi um processo traçado pelo Senhor. O Senhor determinou. Quando Deus mandou a salvação para a casa de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor mandou a salvação, retirou da cidade, mas traçou para eles um projeto: escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Quem atendeu aquele projeto, escapou. Quem não atendeu, ficou para trás, transformado numa estátua de sal. Aqui então, a graça de Deus continua, mas através da fé, porque a fé é profética. O que quer dizer profética? Ela é de Deus, não é aquela fé do homem, né? Do esforço humano, da vontade humana, não. E a palavra diz em Romanos 5:1 que essa fé, ela não tem um sentido de justiça forense, justiça humana, não. O homem não é justo pelos seus atos, não. O homem, ele é justificado por meio da fé. Então a justiça aqui da fé é aquela que ele se apropriou dela, vinda de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, por meio de Jesus Cristo. Jesus é a fé. Agora, quando se dá esse processo da fé? Quando nós caminhamos na direção do Espírito Santo. E o que é caminhar na direção do Espírito Santo? É aquela segunda parte, é o processo. Você está na revelação do Espírito Santo, está atendendo a direção do Espírito Santo, está deixando o Espírito Santo dominar a sua vida.
Ou você tem outro argumento? Ou você está deixando um grupo religioso interferir na sua vida? Aí nós vamos falar agora no final sobre as interferências. Então, caminhamos na direção do Espírito Santo. Quando fazemos isso, nós então valorizamos a salvação. Não é uma salvação da carne, é uma salvação do Espírito. Paulo tinha essa experiência. Ele dizia: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, né? E ele chega a passar isso para a igreja. Cristo em vós é que é a esperança da glória. Não é um argumento pessoal, mas é Jesus dominando a nossa vida e caminhando conosco. Muito bem, agora, para encerrar, nós vamos passar para a parte do processo de uma coisa que chama a nossa atenção. Da parte de Deus, Deus quis nos salvar pela soberania dele. Você pergunta: por que Deus salva o homem? Ele salvou porque ele quis. Isso é indiscutível, é incontestável, não é um questionamento, não é uma questão de questionamento. Agora, o livre-arbítrio da parte do homem vai depender daqui, ó. No processo, ele tem a revelação de Jesus na vida dele. E da parte dele, o exercício da fé. Isso no processo. O Senhor nunca vai deixar de revelar ao céu. Você pode notar que as pessoas que às vezes tomam algum caminho, tomaram porque quiseram tomar um mau caminho, mas foram advertidas. O Senhor mostrou, o Senhor insistiu, o Senhor deu revelações, o Senhor falou. Agora a pessoa vai atender ou não aquilo que o Senhor falou. Então é a revelação de Jesus no processo que nos mantém. O amor dele é tão grande pelos seus servos que ele previne os seus servos, ele corrige, ele exorta. Para quê? Para que o servo permaneça na direção dele. Agora, o exercício da fé é com o servo, né? Com o servo. Por último agora, vamos passar para o nosso último quadro. Esse mistério, aliás, é penúltimo, né? A salvação, ela é um mistério revelado ao homem. Um mistério, é o mistério da fé. Esse mistério da fé revelado ao homem, é o Espírito Santo quem revela esse mistério, né, da fé. Por quê? Porque o Espírito Santo é o agente de união entre Deus e o homem. Então o Espírito Santo, quando Deus criou o homem, ele criou um agente de união, ou seja, entre ele, né, Deus e o homem. E quem conhece esse mistério é uma pessoa só, é aquele que é fiel a ele, aquele que permanece fiel até o fim, sem se deixar levar nem para a direita, nem para a esquerda, como disse o profeta Isaías, né? Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Agora, por último, nessa questão do processo da salvação, existem as interferências no processo. Por que essa palavra processo aqui? É aquele quadro que eu mostrei no início. Existe o ato e existe o processo. O ato é de Deus, o processo envolve o homem. Porque agora é o homem caminhando na presença de Deus. O processo é por meio da fé. Mas nesse processo é que está o problema. Até o ato não tem problema nenhum, porque é Deus quem salva, pela graça dele, pela soberania dele, de acordo com a presciência dele. Agora o problema está no processo. Por quê? Porque o processo envolve a nossa vida, envolve você, envolve eu, envolve a caminhada. Aí agora no processo, quais os problemas que nós enfrentamos? Nós enfrentamos esses problemas aqui, as chamadas interferências do processo, né? Então você tem interferências do homem, né, que são os argumentos do homem, os credos, as confissões, né? A pessoa às vezes é muito voltada para o princípio religioso, então ele criou uma religiosidade, ele vive em função daquilo. É um assunto que tem sido dado em outras aulas de seminário, né? As interferências de grupos religiosos, quando a pessoa chega para você e diz assim: ó, você está salvo em Jesus, está tudo bem, mas tem uma coisa, se você comer carne de porco, você não vai para o céu. Se você não guardar o sábado, né, a pessoa esquece, né, que o sábado lá na Bíblia está na palavra para mostrar o que é o nosso descanso. O nosso sábado é Jesus, porque Jesus é o nosso descanso. O que foi que ele disse? Ele disse assim: encontrareis sábado para as vossas almas, é descanso, né, para as vossas almas. Então Jesus é o nosso descanso. Então outros que chegam com outro tipo de interferência, né, aí tem todo esse tipo de interferência. E outro tipo de interferência são os conceitos. O conceito de salvação estática, né?
Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, isso é um conceito. Nós vamos falar amanhã, numa aula, na parte da manhã, será falado somente sobre isso, né? Ah, não, eu recebi a salvação pela graça, mas eu quero, no processo, usar as obras da lei, né? As obras da religiosidade. Então, o que acontece com isso aqui? Isso aqui é uma terrível interferência, porque nós temos obras que nós realizamos, mas são as obras da fé. As obras decorrentes da fé, elas são em função da fé, em função da revelação do Senhor, mas não são obras que vão nos trazer nenhum mérito. Qualquer obra que nós realizamos pelo mérito de Jesus, porque Ele nos amou primeiro, né? Nos amou primeiro. E o grande problema das interferências é isso aqui, é que elas dispensam a operação do Espírito Santo. Elas desviam o homem do caminho e anulam o projeto de salvação. Então, no ato, Jesus salva, mas no processo, o argumento religioso interfere. Isso é um assunto que até recentemente tem sido muito usado na escola bíblica dominical para os irmãos. Muitas igrejas tomaram já conhecimento a respeito deste assunto. Irmãos, salvação, ato e processo. É importante estarmos seguros desse ensino para a nossa vida espiritual, para não sermos enganados, mas permanecermos firmados no caminho do Senhor. Amém? Vamos estar de pé. Vamos encerrar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, glorificamos a Ti, Senhor, por esta grande salvação que Tu enviaste através da operação do Teu Espírito Santo e a Tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor tem assegurado esta grande salvação no meio da Tua igreja e tens, ó Deus, operado grandemente nas nossas vidas. Nós oramos e bendizemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos podem sentar, nossa aula está terminada. Dentro de 10 minutos teremos mais uma aula.